turma do terceiro ano, como vocês estão? Eu sou a professora Juliana e vamos para a nossa aula de história, continuando no capítulo sobre animais invertebrados. Vamos ver agora um outro grupo de animais desta classe dos invertebrados, que são os animais vermiformes. Pensando na palavra vermiformes, qual é a primeira outra que vem à cabeça de vocês pensando em animais invertebrados? Será que são os vermes? Aqueles famosos bichinhos que às vezes atingem o nosso intestino, a barriga ali? Vamos ver. São conhecidos como animais vermiformes ou vermes, um grande número de animais de corpo mole e alongado. Esses animais são invertebrados e podem ser terrestres ou aquáticos, de vida livre ou parasitas. Os vermes de vida livre vivem na água ou no solo e podem ser predadores ou se alimentar de animais mortos. Já os parasitas vivem no organismo de outro ser vivo, geralmente no intestino, e obtêm dele os nutrientes para sobreviver. Alguns desses animais podem causar doenças, inclusive aos seres humanos. Então, aqueles famosos bichinhos na barriga, como muita gente chama, que às vezes causa diarreia, dá uma coceirinha, causam enjoos, são os vermes. E nós vimos aqui que aquele que está lá no corpo do ser humano, que atinge nós, crianças ou adultos, são o quê? Parasitas, porque eles precisam estar em corpos vivos para poder obter os seus alimentos. E nós vimos também que tem os vermes que vivem na água ou no solo e se alimentam de animais mortos, ou seja, da carne morta, ok? O corpo e a diversidade dos animais vermiformes. Como que é? Nós vimos ali que eles são normalmente com um corpo achatadinho, mole e compridinho, ok? O corpo dos vermes pode ser achatado ou cilíndrico. Cilíndrico como se fosse mais ou menos semelhante lá ao corpo da minhoca ou uma lagartinha. Algumas espécies são microscópicas, enquanto outras podem chegar a 10 metros de comprimento. Um verme microscópico é aquele que a gente não enxerga a olho nu. Precisamos utilizar lentes de aumento para a gente conseguir visualizar esses seres vivos, tá? Então, olha lá. O microscópico é algo tão pequeno que só pode ser visto com o auxílio de um microscópio. Hospedeiro, o que significa a palavra hospedeiro que nós já vamos ler aqui embaixo? O hospedeiro é o organismo que abriga outro organismo em seu interior ou sobre si. Então, nós, por exemplo, podemos ser o quê? Hospedeiros de um verme, porque ele vive dentro da gente, lá no nosso intestino. Então, nós abrigamos ele, então nós somos hospedeiros desses parasitas. Regeneração. Nós já aprendemos o que é regeneração quando nós vimos lá sobre os poríferos, quando a professora deu o exemplo do rabo da lagartixa. O que são mesmo? É a capacidade de tecidos, órgãos ou mesmo organismos de se renovarem ou se recomporem. Então, como eu disse lá, o rabinho da lagartixa, que ela consegue soltar para poder ela se defender do predador, ele vai se regenerar, como vai nascer ali outro pedacinho do rabo, tá bom? Vamos falar sobre a planária. A planária é um exemplo de verme de vida livre. Se é de vida livre, onde que ela fica, que nós vimos aqui, os vermes de vida livre vivem na água ou no solo e podem ser predadores e se alimentar de animais mortos. A planária é um exemplo de vida livre. As planárias são vermes aquáticos e de corpo achatado e não dependem de um hospedeiro para sobreviver.
Ou seja, ela não precisa estar dentro de um outro corpo vivo para ela sobreviver, como alguns vermes que vivem dentro do intestino humano, por exemplo. Olha aqui o desenho, como que seria o formato de uma planária. É um verme ali, ó. Olha o corpinho dela achatado, alongado. Aqui em cima, né, como 2 olhos. As planárias têm grande poder de regeneração e, por isso, podem se reproduzir por divisão, como é possível observar na imagem a seguir. Então, veja aqui um exemplo do fato da regeneração de uma planária. Aqui nós temos a planária inteira, ok? E aí foram feitos 2 cortes aqui. Um aqui numa extremidade e o outro na outra extremidade. Aí as pessoas podem pensar, nossa, matei aquele verme. Mas aí, de repente, o que vai acontecer com ele? Ele vai se regenerar e vai, ó, a ponta de cima vai regenerar a parte de baixo. E a parte de baixo aqui vai regenerar a parte de cima. E o meio, que ficou no meio cortado, vai regenerar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo do corpo. É assim que acontece o processo da regeneração. Por isso que muitas vezes é um pouco difícil o tratamento, que pensa que matou, mas aí ficou um pedacinho lá vivo, ele vai se regenerar e aí começa de novo o ciclo de vida, certo? Então nós vimos aqui a introdução dos animais vermiformes ou aqueles chamados de vermes, que podem ser parasitas, que precisam da vida humana ou de outra vida viva para viver e se nutrir. E temos aqueles outros animais, os vermes de vida livre, que são aqueles que vivem na água, no solo e se alimentam o quê? De animais mortos, ou seja, não precisa da vida viva para eles viverem. Eles não precisam estar hospedados dentro de um outro ser vivo para ele viver. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho e visto lá como é que seria o início da vida dos vermes na nossa barriguinha, que às vezes acontece das pessoas pegarem, tá bom? Nós já vamos falar um pouquinho sobre como que a gente pode acabar pegando um verme por aí, o que a gente pode fazer para mandá-lo embora. Muito obrigada pela sua atenção e nos vemos em breve na próxima aula de ciências. Cuidem-se! Tchau!